família. 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 Família, 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 família. Família. Família, 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 família. Fala, bobinhos! Tudo bom com vocês? E olha lá, agora um novo quadro aqui no Redação em Gramática Zica. O que é, professora? Estou ansiosa. É o que eu estou pensando? É o que você está pensando. Chama Redação Pronta. O que é isso, professora? Uma redação pronta, né, amor? É meio que autoexplicativo mesmo o nome do quadro, assim, que a gente coloca bem simples pra gente entender mesmo de cara. Então, olha só. Qual que é a dinâmica dele, gente? Eu vou trazer sempre um especialista num assunto de atualidades e tudo mais. Esse professor, ele vai explicar para você a temática, né? Vai te dar alguns argumentos, alguns pontos de vista, né? É como se fosse uma pessoa sendo a coletânea da tua prova, só que muito melhor, porque é um professor te explicando o tema. Então, moleque, mas é meio danado nessa vida. Então tá. E aí, o que vai acontecer? Enquanto esse professor explica o tema para você, ele é como a nossa coletânea viva, certo? Com muito mais detalhe, falando argumentos, alguma citação que você pode colocar dentro desse tema, algum dado, dados estatísticos, muito bom, né? E eu, linda, incrível, com todo esse meu talento e charme, vou fazer o quê, gente? Eu escrevo a redação a respeito desse tema e mostro para vocês especificamente como que fica a introdução, como que ficaria uma introdução ideal desse tema, como que ficaria um desenvolvimento, uma argumentação, como que ficaria a solução para o problema, a conclusão dessa redação. Professor, você não tá fazendo isso não? Eu tô fazendo isso sim porque eu sou uma pessoa muito boa. O que vocês não me pedem chorando que eu faço dando risada, cara? Então olha lá, qual que é o primeiro tema que eu escolhi aqui? A evolução do conceito da família, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que está muito em alta, acho bem legal, acho um tema muito favorável a cair, não só no Enem, como também em diversas provas, tá? Mas, tá aqui o tema. Antes disso, você vai clicar aqui, ó, é o nosso acordo, você clica no botãozinho inscrever-se, você dá um like bem sensual, bem bonito, bem pombo, deixa quieto, então você vai dar um like nesse vídeo, bem legal, vai falar pros seus amigos, vai compartilhar, você sabe que aquela professora linda, maravilhosa, aquela pamba lá, linda, sensual, ela fez agora um quadro que é redação pronta. Gente, é aqui. Assiste a aula, vou deixar o arquivo com a redação embaixo aqui, tudo bonitinho para você baixar, para você mostrar, para você ter uma base, né, do que seria uma redação ideal com diversos temas que nós faremos aqui ao longo desse quadro, certo? Então tá bom, professora. Também não deixa de entrar lá no nosso site, que tem cursos completos para você de Enem, vestibular, concurso público, além de correção detalhada de redação, beleza? Então vamos lá. O tema que a gente colocou aqui né, como vocês receberiam lá na proposta. A evolução do conceito de família, uma instituição em permanente mudança. Vamos dar uma olhada na fala do professor. Família, é isso aí, família. A ideia que a gente tem de família hoje é uma ideia que ela é muito mais plural do que era no passado, né? Hoje a gente vai falar de família, a gente fala de uma mulher, por exemplo, solteira, que tem um filho, um pai solteiro também pode ser, uma família que pode ter o papai, a mamãe, os filhinhos também, a titia, a vovó, que vivem juntos do mesmo ambiente familiar e dizem, somos família, né? Quando chega o IBGE e pergunta quantas pessoas vivem na sua casa, quantos componentes tem a sua família, a pessoa diz 5, 6, conforme o próprio, considerando não só os filhos e a mulher, né? Ou a esposa, ou não só considerando também o marido. As pessoas cada vez mais têm a ideia de família muito mais aberta, né? A ideia de que a família é algo ligado à afetividade mais do que ao laço sanguíneo. E essa é uma evolução que a gente tem notado cada vez mais na sociedade ocidental, né? Na sociedade oriental a gente tem um outro funcionamento, né? Mudanças que estão ocorrendo em outro passo, mas no Ocidente, no Brasil principalmente, nós temos uma grande evolução no sentido da família, né? Se a gente vai olhar
no caráter histórico da coisa, né, como que o Estado brasileiro, né, a República, ela foi considerar o que é ou não família, isso vai estar escrito na Constituição de 1916. Em 1916, a Constituição vai determinar que a família ela só nasce apenas, ela só surge através do matrimônio. Então, o homem e a mulher se casam e a partir dali eles têm uma família que vai se constituir deles e dos seus descendentes, daqueles que serão seus filhos. Então a família, ela é um conceito muito fechado na Constituição de 1916. Né? Inclusive o texto da Constituição vai aparecer aqui no vídeo para vocês verem. E o que acontece é que essa ideia de matrimônio ser a base da família, ela tem uma origem totalmente ligada aonde? Que moralidade vai trazer isso? A família é o casal, né, que tem o matrimônio. Vai estar na igreja, né? Então, a Constituição de 16 vai pensar na família como algo que só pode vir através do matrimônio. Não tem essa coisa dos agregados, não tem constituição diferente de família. Ela vem através apenas do matrimônio e não há possibilidade de divórcio. Imagina a treta, não tem divórcio. Sim, as pessoas viviam os casamentos, eram muito mais um negócio, era muito mais algo ligado a um contrato social do que necessariamente a ideia de um amor ou de uma afetividade duradoura, né? Então, e isso tudo bebe lá na moral cristã, né? Porque tá lá, né? O que o Deus junta, o homem não pode separar, né? E o texto da Constituição, embora a República fosse laica, ou tentasse ser laica, como até hoje tenta, está muito arraigado na moral e religiosa da população. Na Constituição de 65, isso se mantém. E só no final, só nos anos 70, o divórcio vai se tornar possível. Né? Então, do início do século XX até a década de 70, nós temos pouca evolução no conceito e nas ideias do que pode ser uma família. Só que, com a redemocratização do Brasil no final dos 80, com a Constituição Cidadã, a Constituição de 1988, algumas coisas mudarão. E a Constituição de 88 vai ser um grande passo, um passo o quê? Grande, portanto um grande passo, no que a gente diz respeito ao reconhecimento de famílias que não são aquelas tradicionais. Na Constituição de 88, o conceito de família vai se alargar, né? Vai ser possível haver a família sem o matrimônio, através da chamada união estável. Na Constituição de 88 vai ser possível ter família sem haver um casal, né? Que vai ser uma família de uma mãe solteira, por exemplo, ou de um pai solteiro. Então, a necessidade de haver um casal não vai ser mais a base da família. A família vai poder ser aquela do matrimônio tradicional, mas aquela também onde só há um dos dois, ou o pai ou a mãe, criando um filho. Isso já é uma família. Né? Ou através de um casal que nunca firmou isso em cartório, porém vivem juntos, compartilham as contas, têm uma casa juntos e querem constituir e gerar mais descendentes, então constituir uma família e crescer essa família. Então a união estável também vai ser uma alternativa. Né? O texto da lei é o seguinte: família é todo agrupamento onde os seus membros se veem como uma família. Então, qual que é o que liga essas pessoas? É consanguinidade, como no passado? Como na Constituição de 86, onde só a mulher e o homem que se juntam no matrimônio e têm os filhos vão ter uma família? Não. As pessoas também, além dos laços parentais, que não se abandonam, quer dizer, você pode ter o laço sanguíneo, isso vai fortalecer, mas o laço afetivo passa a ser o principal fator. Então você tem que ter um laço afetivo. Se há duas pessoas que pretendem viver uma vida juntos por ter laço afetivo, portanto, essas pessoas têm que ser reconhecidas como uma família. Então vão surgir, além da família que é o núcleo, aquela família nuclear, aquela família onde é o homem e a mulher, nós vamos ter a monoparental, que é aquela família do pai ou da mãe solteira, vamos ter a união estável, que são duas pessoas que pela afetividade querem constituir uma família e nunca reconheceram isso em cartório, e depois, no caso da morte de algum dos dois, no caso deles terem filhos, esses filhos teriam os mesmos direitos, ou direitos muito próximos daqueles que têm o matrimônio, e nós vamos ter as famílias expandidas. Olha só,
um conceito novo na Constituição de 88. A família expandida é essa família justamente que tem a tia, a avó, o enteado, olha só, o filho adotivo, uma série de outros elementos da família que passam a ser reconhecidos como tendo os mesmos direitos. Então o que acontece, por exemplo, a partir da Constituição de 88, é que se, por exemplo, um homem tem um filho fora do casamento, esse filho também terá direito sobre a sua herança, por exemplo, porque ele faz parte dos seus herdeiros. Então começa a existir um reconhecimento de formas outras de família para proteger, por exemplo, menores de idade ou jovens abandonados. Visto isso, tem a importância da gente primeiro entender, né, esse tema, a evolução do conceito da família. Gente, sempre dentro do tema existe uma palavra-chave, né? A problemática no sistema de saúde pública, ou seja, existe um problema, o tema afirma isso para você, né? Então, quando eu falo a evolução, é porque existe uma evolução, existe um pressuposto aqui positivo da palavra evolução, né? Que a evolução do conceito da família é uma instituição em permanente mudança, um pressuposto, porque não é todo mundo que acha que evolução, a palavra evolução de forma natural, ela é neutra, a evolução ela pode ser para o bem ou pode ser, ele evoluiu para algo ruim, né? As pessoas podem ficar más. Então aqui eu tenho a palavra evolução, que eu vou ter que mostrar isso no meu texto. O que é essa evolução que eles tratam? O que seria esse conceito de evolução, né? Uma instituição em permanente mudança, ou seja, a família mudou, o tema afirma isso para você. Se você virar e falar assim, não mudou, a família permanece tradicional, você já está indo contra uma afirmativa da própria temática. Beleza, então prestem atenção nessas palavras que normalmente estão bem no comecinho do tema. Como que seria, professora, uma introdução ideal deste tema? Dá uma olhada aí na sua tela. Olha o que eu montei, gente. Então, após a explicação, a gente começa a pensar sobre isso, né? O conceito de família no Brasil vem mudando. Essa temática ganhou destaque nos últimos tempos, principalmente quando houve a aprovação da Lei 6583/13, que reconhece a família como sendo um núcleo formado a partir da união entre um homem e uma mulher. Nota-se, nesse sentido, um retrocesso no respeito à diversidade, a aceitação da queda de uma base patriarcal e a evolução social, que está permanentemente em mudança. O que a gente percebe aqui? Ai, você fala, nossa, professora, você escreve bem. Gente, são alguns anos de treino, eu sou maravilhosa. Olha isso. O conceito da família no Brasil vem mudando. Que primeira coisa que eu fiz? Localizei o meu leitor em espaço e tempo, tá? O conceito, no tempo ainda não. No Brasil, vem mudando. Se eu colocar aqui, tá errado. Seu leitor não sabe o que é aqui. E quando você coloca aqui, significa que você está se incluindo no texto. Não pode, tá? Isso é um erro muito comum. O conceito de família vem mudando. Eu pego aqui, ó, gente, observem. Eu pego o tema, a evolução do conceito de família. Eu reafirmo isso daqui. Eu pego o tema e reafirmo que é uma instituição em permanente mudança, porque eu concordo, a minha tese, né, a minha opinião em terceira pessoa está dentro disso. Essa temática ganhou destaque nos últimos tempos, principalmente quando houve a aprovação de uma lei. Já estou usando uma referência aqui, ó, uma lei, tudo bem? Estou colocando algo que dê sustentação ao que eu quero dizer, que reconhece a família como sendo um núcleo formado pela união de homem e mulher. Cadê a minha tese? A minha tese vem agora, eu vou escrachar, vou jogar minha tese na tua cara que você não vai nem ver, ó. Olha a minha tese, olha qual é a minha opinião, no que eu acredito. Nota-se, nesse sentido, um retrocesso no respeito à diversidade. Ou seja, eu concordo que a união, a família, o núcleo familiar, ele é formado só por homem e mulher? Não, a minha opinião é diferente. A minha tese, em terceira pessoa, observe-se, nota-se, quem nota? Terceira pessoa, não sei quem nota, terceira pessoa. Nota-se nesse sentido um retrocesso no respeito à diversidade. A aceitação da queda da base patriarcal, aceita que dói menos, ó, tem que aceitar. E a evolução social, porque a sociedade, eu afirmo que a sociedade está evoluindo e eu reafirmo que essa evolução social faz parte de um respeito à diversidade, tá? Que está permanentemente em mudança. Tá dando para sacar, gente? A minha tese tá aqui.
A ideia que eu vou defender ao longo do texto tá bem nesse trecho aqui, ó, gente. Deu para entender o que é a tese? Como que eu apresento ela dentro da introdução? É o meu ponto de vista em terceira pessoa, mostrando o que eu acredito. Eu mostrei o panorama. No Brasil isso vem mudando, foi aprovada uma lei que fala que é homem e mulher, o núcleo familiar, só que aí eu falo assim, ó, isso é um retrocesso. É a minha opinião em terceira pessoa. Nota-se que isso é um retrocesso. Eu vou contra o que foi aprovado. Deu para entender? Vamos continuar. Na Constituição de 88 é evocado um outro texto que ele diz o seguinte, ele vai... por que ele vai firmar essas novas relações de família? Ele vai estar ligado à Carta Magna, né, da Constituição, que seria o princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana. E esse texto, né, do princípio da dignidade da pessoa humana, vai ser justamente o texto que vai dar base para as lutas que serão travadas no início do século XXI para cá, nos casos dos casamentos homoafetivos. Então, os casamentos homoafetivos, eles não são proibidos pela Constituição. Eles apenas não estavam previstos até então. Aquilo que não estava sendo pensado até então. Então, quando há uma grande parte da sociedade lutando, né, ou apoiando a causa LGBT, você vai ter uma situação que é nova. Então a sociedade hoje está mobilizada e discutindo a possibilidade de casais homossexuais terem filhos. A Constituição de 88 ela é uma Constituição que ela não é taxativa no sentido contrário. Ela simplesmente não dá conta disso, ela não prevê, né? Ela não proíbe, mas também não prevê. Então fica muito na mão dos próprios juízes a decisão se vai ou não ser legítimo aquele casamento. O fato é que a partir de 2013 o STF ele tem sido muito militante no sentido de aprovar esses casamentos. Então, a partir de 2013, mais de 60 mil casais homoafetivos foram reconhecidos através da união estável e alguns, no caso, através do matrimônio. Então, o STF ele tem sido um peso no sentido... ele tem pesado ao lado da causa LGBT para tornar possível esse casamento. E aí você fala, pô, mas para quê, né? Dois homens, né, ou duas mulheres, eles vão viver juntos, eles já não são casados, para que eles querem, né, isso? Para que eles querem? Porque amanhã um deles sofre um acidente, amanhã um deles falece, eles querem fazer um plano de previdência, eles querem fazer um plano de saúde, todos esses direitos eles não têm resguardados se não são casados no papel. Então, uma série de direitos serão resguardados a partir do momento que os casais homoafetivos podem se tornar casais legítimos, legais, vamos dizer assim. E tem uma outra coisa. Como você adota sendo solteiro? Sabe que é fácil adotar sendo solteiro? Não é fácil adotar sendo solteiro. Para você adotar sendo solteiro, você tem que... Olha, é uma papelada imensa, são dias e mais dias, são meses e mais meses, às vezes anos, para você conseguir uma autorização, testes psicológicos, você tem que provar que tem condições econômicas. E aí a discussão vem, o casal homoafetivo ele quer ter o direito, a mesma facilidade ou dificuldade, né, uma equidade no que diz respeito à adoção. Né? E isso é extremamente polêmico porque alguns setores mais conservadores são contra a adoção por homoafetivos. No mesmo ano de 2013, quando o STF, ele através de um texto, né, ainda não é uma lei, mas um projeto, ele permite o casamento homoafetivo, nesse mesmo ano vem, do outro lado da moeda, nos setores mais conservadores da sociedade brasileira, setores ligados ao legislativo principalmente, o Estatuto da Família, que é uma votação, foi colocado para votar na internet, houve uma grande treta, teve muita gente que acompanhou, eu acredito, que muitas pessoas que votavam contra ou a favor, né? O Senado coloca uma pergunta que era assim, você acredita que o casal é formado por homem e mulher? Aí você falava sim ou não. Quem falava sim dizia que o casal, então uma família, só pode começar através de um homem e de uma mulher. Quem votava não falava não, podem ser outras constituições.
O fato é que esse projeto deu uma grande treta e o Estatuto da Família, ele tentava meio que restaurar aquele texto de 1916. Né? Então ele está muito ligado a setores mais conservadores e setores ligados às igrejas, né? Que não aceitam os casamentos homoafetivos. Então, você tem uma situação, a partir desse período de tensão, a partir de 2013, por quê? Os casais que se formam homoafetivos, a partir dali, eles vão ter os direitos dos casais heterossexuais. Se o texto do Estatuto da Família for levado a sério realmente, esse texto vai cancelar mais de 60 mil casamentos. Pense nisso. Você se casa com uma pessoa que você ama, e isso está assegurado pela lei, você tem livre direito de expressar a sua afetividade, e amanhã o Estado vira e fala, seu casamento não é mais legítimo. Será que isso vai dar problema? Eu te garanto que vai dar muita treta. Então assim, hoje nós temos uma situação, a partir de 2013, onde o Superior Tribunal Federal tomou a iniciativa de aprovar e legalizar, vamos dizer assim, os casamentos homoafetivos, e do outro lado, o Congresso, o Legislativo, cada vez mais conservador, no sentido de falar, não pode ter esse casamento. Por quê? Porque eles não querem que casais homossexuais, homoafetivos, adotem, com o pretexto de que isso influenciaria a criança para um lado ou para o outro. Ou de que casais homossexuais não seriam tão aptos a ter filhos quanto casais heterossexuais. Aí eu te pergunto para você, Pamba, que está do outro lado da câmera. Você está aí, todo mundo sabe que você está aí. Isso, ri. Me fala, as crianças órfãs que hoje não são adotadas devido às questões de lei, elas foram jogadas no orfanato por casais homossexuais ou casais heterossexuais? Quem que abandonou? Foram casais heterossexuais, você sabe. Não faz esse dentinho assim não pra mim. Casais heterossexuais abandonam as crianças e casais homoafetivos que se amam e que têm condições econômicas e sociais para poder criar uma criança e dar amor a ela, não podem. Eu acho que a gente tem que discutir isso aí. Olha só, treta instaurada. Treta instaurada. Treta tá aí, né? Vai ter gente aqui no comentário do vídeo xingando aí, ó. Assim, né? Xingando pra caramba. Pode xingar. Fique à vontade, pode xingar. Você tem livre expressão. Vivemos uma democracia, não é, pessoal? Visto isso, como que seria um primeiro parágrafo de desenvolvimento a respeito disso, né? Como que eu vou envolver ali o meu leitor para começar a falar sobre este problema, tá? Olha lá, dá uma olhada no que eu escrevi aqui. A aprovação da lei, feita pela Comissão Especial do Estatuto da Família, traz à tona o reflexo do pensamento de parte da população mais tradicional, que não reconhece como família uma união homoafetiva ou uma mãe com o seu filho. Gente, observa o seguinte, quando a gente fala de família tradicional, aqui eu não estou colocando só a questão da união homoafetiva. Uma mãe com o filho, um pai que cria o filho, uma avó, um tio, que também são famílias que fogem deste padrão tradicional, que é a mãe, pai, filho, tudo bem? Então, percebam que aqui eu reafirmo uma ideia da minha introdução, tudo bem? Eu reafirmo que isso é um retrocesso. Por quê? Porque existem famílias, uma parte da população que é mais tradicional, tanto que isso foi votado por pessoas eleitas pelo povo, tudo bem? Então, eles trazem ali, as pessoas que votaram, um reflexo do pensamento de quem elegeu essa pessoa. Ok? Então, olha só, observem que eu digo o seguinte, pensamento de parte da população mais tradicional. Veja que eu não estou ferindo a ética, os direitos humanos ou a opinião de alguém, ok? Eu estou falando que isso reflete o pensamento de parte da população que é mais tradicional e tem parte da população que aceita novos padrões familiares, ok? Que não reconhece como família uma união homoafetiva ou uma mãe com seu filho. Observem que eu explico o que é essa parte da população mais tradicional. É aquela que não reconhece. Eu não posso deixar ideias, gente, no meu texto sem explicações completas. É obrigatório que eu coloque. E olha só, a aprovação da lei foi feita por quem? Pela Comissão Especial do Estatuto da Família,
tá? Trouxe à tona o reflexo de um pensamento. Então eu estou trazendo aqui um reflexo, uma parte da nossa sociedade, tá? De um pensamento que está mudando. Porém, eu mostro para o meu leitor que eu em terceira pessoa vejo que isso é um retrocesso e que nós temos que evoluir, porque existe uma evolução que o próprio tema afirma pra gente. A evolução é uma instituição em permanente evolução, em permanente mudança. Então eu mostro isso daqui. Beleza? Vamos continuar, que tá ficando muito boa essa redação, hein? Em 2006, a Lei Maria da Penha foi mais um passo no sentido de se reconhecer os direitos de casais homoafetivos, né? E casais também de outros tipos, como, por exemplo, famílias mosaicas, famílias poliafetivas, né? E a Lei Maria da Penha, ela garantia que os casais tinham que se respeitar, independente da preferência ou identidade sexual, né? E que se criou uma discussão curiosa naquela época, porque como que ficam as mulheres trans, né? As mulheres trans têm duas situações diferentes. Se a mulher trans já fez documentos novos onde consta que ela é do sexo feminino, ela se casa normalmente como uma mulher heterossexual. Se a mulher trans ainda não fez a readequação dos seus documentos, ela não vai ter os direitos assegurados. Ela vai cair no mesmo problema, que é depender de juízes que vão ler a Constituição de uma forma mais progressista ou ler a Constituição de uma forma mais regressa. Então nós temos ainda uma situação meio nebulosa pela frente, que é uma discussão interessante que a gente tem que travar também hoje. Porque a visibilidade trans ela é cada vez maior e cada vez mais necessária, né? Devido à situação de risco e devido à violência que essas mulheres sofrem. Pessoal, agora olhando para um outro lado, para a questão da Constituição da família, nós tivemos mudanças da constituição dos elementos da família, né? Família nuclear, família monoparental, união estável, mas nós tivemos também diferenças no funcionamento interno da família. Se nós olhássemos as famílias até a década de 60 no Brasil, onde a maior parte da população vivia no campo, nós tínhamos famílias onde as crianças, por exemplo, trabalhavam. Hoje, uma criança citadina, uma criança que vive num ambiente urbano não vai fazer isso, quer dizer, salvo situações de exploração. Então, uma criança no ambiente familiar, no campo, ela tinha participação na economia na chamada renda familiar. Isso não era visto com maus olhos, nem como de forma imoral. No campo, o funcionamento da família era outro. A resignação da mulher em relação ao homem muito maior e a dependência muito maior. No ambiente urbano, com a urbanização e com a maior parte da população, cerca de 90% dos brasileiros vivem em cidades. Nós vamos ter uma situação onde a mulher vai começar uma emancipação, né? E a mulher, a partir principalmente da década de 60 e 70, vai começar a travar suas próprias lutas por exemplo, equidade salarial, equidade de oportunidades, né? E a estrutura patriarcal que nós tínhamos até então, ela começa a ser criticada, ela começa a ser combatida. Ainda temos uma estrutura patriarcal, mas essa estrutura patriarcal passa por processos de mudança. Um desses processos de mudança é curioso que a gente consegue ver num dado muito claro. Por exemplo, as mulheres chefes de família, elas, até a década de 90, elas eram 22% da população brasileira. Em 2010, no último censo, as mulheres chefes de família elas estavam próximas de 40%. Então 40% das famílias tinham uma mulher que a sustentava. Então a mulher ela vai ter uma inserção no mercado de trabalho muito maior, a mulher vai começar a ter uma autonomia muito maior. Então dentro da família, as relações de poder mudam, porque as mulheres começam a se equiparar mais em relação aos homens. Os salários, as oportunidades já são iguais? Não. Nós ainda temos um longo caminho pela frente. Se nós olharmos o mundo ocidental, o Ocidente, nós ainda demoraremos no ritmo que vai, mais aí uns 80 anos para ter equidade salarial. Então, nós temos um grande período, ainda um grande percurso para chegar numa equidade, porém, há desafios grandes a se percorrer. No Brasil, pelo reconhecimento de oportunidades da posição da mulher no mercado, na própria sociedade, e também, por outro lado, nas lutas
pelo reconhecimento de outras formas de afetividade, de formação de família. Então, nós temos duas frentes aí que a gente consegue observar muito bem, que é a alteração do papel da mulher, que com a maior quantidade de acesso à universidade, que a própria internet tem alterado bastante isso, vai mudar, e também com as discussões que nós temos hoje sendo travadas fortemente sobre os direitos das minorias LGBT. Veja só como que seria a minha continuidade argumentativa, né? O que eu vou apresentar aqui para o meu leitor para justificar esse meu pensamento em terceira pessoa sempre, que eu apresentei lá na tese, né, na minha introdução, que eu acho que isso é um retrocesso, eu defendo que isso é um retrocesso, que a aprovação dessa lei não é boa para a sociedade, tá? Olha só como que eu argumentei. É importante ressaltar nesse ponto que a evolução na sociedade contribuiu para essas novas formações. Traço disso é a Revolução Industrial, que elevou o custo de vida urbano, fazendo com que mulheres começassem a trabalhar e ajudar na constituição da renda. Isso, além de outros fatores que ocorreram ao longo do tempo. Com maior independência, muitas passaram a serem mantedoras únicas de suas famílias. Então, olha só, eu resolvi focar na questão da mulher como mantedora da família. E aí eu justifico por que essa mulher começou a ser. Olha só, eu faço, né, um traço ali na linha do tempo, eu faço um comparativo histórico, né, eu trago a questão da... Começou na Revolução Industrial, então as mulheres começaram a trabalhar, certo? Para ajudar na constituição da renda da família, porque aumentou o custo de vida na cidade. Então, isso, né, com essa maior independência, muitas mulheres passaram a ver que elas podem sim trabalhar, manter uma família, ter uma independência, não precisar de ninguém, e passaram a ser mantenedoras únicas de suas famílias. Então, por que a família tem que ser mãe, pai e filho, sendo que uma única pessoa, que poderia ser a mãe, que poderia ser só o pai, consegue manter essa família, certo? Então, eu estou mostrando, eu estou dando uma justificativa na linha do tempo, né, mostrando que isso começou lá na Revolução Industrial e isso continua evoluindo. Continua com evolução. A Revolução Industrial já foi um tipo de evolução, né? E aí isso mudou a sociedade também. Por que nós não vamos evoluir? Certo, professora. E como que ficaria então um projeto de intervenção? Como que ficaria a proposta de solução para uma redação como essa? Dá uma olhada aqui, gente, que eu fiz a conclusão em duas partes. Eu fiz uma partezinha só com um projeto de intervenção detalhado e uma outra só para fechar. Dá uma olhada como que ficaria. Sendo assim, não se pode aceitar um retrocesso nos ganhos que a sociedade já tem. A existência de diversos núcleos familiares é uma realidade e a intolerância deve ser superada. Eu reafirmo aqui a minha tese, gente. Uma solução viável é a criação do projeto Famílias nas Escolas, pelo Ministério da Educação, no qual os responsáveis pelos alunos são convidados a participarem uma vez por mês de dinâmicas, workshops e palestras, em que serão debatidos temas como a tolerância às diferenças e compreensão plena dos novos modelos familiares, incluindo toda a comunidade nesse ideal de mudança cultural. Gente, conseguem perceber o que quando eu falo para vocês uma solução concreta, olha que maravilhoso isso. Eu dei um nome para o meu projeto. Isso, Famílias nas Escolas. Eu falei quem vai fazer esse projeto. Eu falei o que vai acontecer nesse projeto. Eu falei quantas vezes isso vai acontecer. Uma vez por mês, uma vez por semana, 2 vezes no ano, não interessa. E eu falei o que acontece dentro dele. São workshops, palestras, e aí a gente vai expandindo isso para a sociedade, mudando a maneira de pensar da sociedade. Isso é um projeto de intervenção concreto. Não é falar, uma solução viável é conscientizar a sociedade que as famílias estão mudando e o conceito de família. Que tem que conscientizar, eu sei, agora eu estou mostrando para você como que eu vou conscientizar. Eu vou criar um projeto que chama Famílias nas Escolas. Então eu estou falando um ambiente que vai ser isso. Quem que vai fazer, o que vai fazer, quem são os responsáveis, tudo bem? E o que vai ter dentro desse projeto. Muito legal, né? Super Nani total, eu estou mostrando como é que fica o negócio. E para fechar o nosso texto, olha essa conclusão.
As crianças e adolescentes também terão atividades específicas nesse projeto, sendo elas responsáveis por levarem temas e apresentações aos seus responsáveis, seja na escola, seja em casa. Apenas quando a base educacional sofrer fortes mudanças, a intolerância e o pensamento retrógrado serão modificados. Olha só, não parei por ali não, eu coloquei aqui também os maiores interessados, que são as crianças e os adolescentes dentro do projeto, eles também vão ter a parte deles e fiz o fechamento do meu texto, reafirmando a ideia que eu apresentei lá no começo da minha tese, que mexendo na base, que é a educação do país, a intolerância e o pensamento antigo, retrógrado, será modificado. Então eu retomo o que eu falei lá no início, na minha tese, no finalzinho da minha introdução, que eu acho isso um retrocesso. Em terceira pessoa, hein, gente? Eu tô falando aqui em primeira, mas eu escrevi em terceira. Então eu julgo que isso é um retrocesso na sociedade. Ponto e acabou. Legal, né? Então eu vou deixar o arquivo dessa redação aqui, ó, para vocês baixarem, para vocês compartilharem com os amigos de vocês, tá? Quando a gente faz uma prova que não pede em si, né, um projeto de intervenção, poderia fazer só essa parte aqui da conclusão, fechando o texto, não tem problema nenhum, fazer uma análise reflexiva um pouquinho mais trabalhada, né? Aqui eu tô mostrando como seria um modelo com um projeto de intervenção, que é o que gera bastante dúvida nos alunos, tá bom? Certo? Fácil, muito fácil, tá? Mereço ou não mereço essa sua inscrição, essa aqui, ó, clicar no botãozinho vermelho? Mereço ou não mereço esse seu like maroto, sensual, bonito? Ah, quer que eu mereço, professora? Entra lá também no nosso site, acesse os nossos cursos de correção de redação detalhada, cursos de videoaula de Enem, vestibular, concurso público, tem tudo pra você, além da nossa fanpage, que eu posto muitas dicas, faço algumas lives ao vivo, também faço lives aqui no Facebook, e também o Instagram. Um beijo, gente, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Pessoal, eu espero ter ajudado vocês, espero vê-los novamente ou no canal da querida Pamba, que está atrás aí da câmera, dando risadinha com os cachorrinhos dela. Ou no meu próprio canal, que eu logo, né, estarei inaugurando, estarei abrindo e mais informações. O que foi, Pamba? Qual o nome? Não vou revelar ainda. Vou deixar na descrição. Oi? Eu deixo o link na descrição do vídeo. Eu comi a sua almofada. Tchau, pessoal. Até mais. Bons estudos pra vocês. E vou vê-los de novo, provavelmente aqui no Redação e Gramática Zica. E vai ser foda pra caralho. Eu falei palavrão, desculpa. Eu podia falar palavrão? Ai, meu Deus. Podia falar? Foi foda pra caralho essa porra. Uhul. Tchau.